E aí pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de História Geral? Nesta aula em particular, nós iremos trabalhar com a Alta Idade Média, que foi do século V até o século XI. Quando se fala na Alta Idade Média, nós temos a filosofia, nós temos a arquitetura. A começar pela filosofia. A filosofia de destaque da Alta Idade Média foi a filosofia agostiniana, ou como queira, patrística. Então, se foi a filosofia agostiniana, o grande destaque é certamente a figura de Santo Agostinho. E a sua obra de destaque foi A Cidade de Deus. Quando nós falamos na filosofia agostiniana ou patrística, ele vai ter a sua influência, a quem recorrer. E a quem Santo Agostinho recorreu? Recorreu às ideias de Platão, as influências lá do mundo das ideias, de fazer reminiscências, buscar conhecimento. Tem-se, portanto, uma influência platônica. Santo Agostinho busca Platão, na elaboração, na hora de arquitetar a sua filosofia. E qual seria a fonte do conhecimento para a filosofia agostiniana? Onde que está a fonte de todo conhecimento? A fonte de todo conhecimento está na Bíblia. É na Bíblia que nós temos a fonte do conhecimento. E qual seria o instrumento para subter o saber? O instrumento seria a fé. Não adianta nada você ter a Bíblia, você ter, portanto, a sua fonte de conhecimento, se você não tiver fé. Então a fé é imprescindível, é indispensável no ato de você adquirir o conhecimento, na aquisição do conhecimento por meio da Bíblia ali. Tudo bem, pessoal? Tá, e quais seriam as características principais desta filosofia agostiniana? Seria o misticismo, o fatalismo, ou seja, a ideia de que o destino dos homens estaria traçado por Deus, esse seria o fatalismo, o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Então, estas são algumas preliminares acerca da filosofia agostiniana, ou como queira, patrística, que vigorou do século V até o século XI. Agora nós iremos trabalhar com a arquitetura. A arquitetura da Alta Idade Média foi a arquitetura românica. Como o próprio nome sugere, românica me lembra romano. Então tem a influência romana. Parece meio óbvio isso, mas não é. Você tem que entender. Então se é a influência, se é a arquitetura românica, é porque tem características romanas. Ou seja, própria de áreas rurais. As paredes são grossas. Mas quando se fala no estilo românico, a Unesp adora cobrar esses estilos, românico, gótico e tal, mas a gente está falando do românico. Qual seria uma das principais características da arquitetura românica? Seria a horizontalidade, uma visão horizontal. Então, falou em arquitetura românica, lembre-se da horizontalidade, lembre-se de simplicidade, lembre-se de sobriedade, ou seja, pouco rebuscamento, pouca luminosidade, não tem muita luz. E os arcos são circulares, as paredes são grossas. Tudo bem, pessoal? Então é isso que a gente tem que saber sobre a Alta Idade Média, que foi do século V até o século XI. Quanto à filosofia, agostiniana, ou como queira, patrística, e aí a arquitetura românica. Tudo bem? Muito obrigado.